Salve Corinthians, como é que tá? Tudo certo? Certo? Tudo certo não tá, né, pô? Clássico tem que ter mais atitude, meus amigos. Vamos tentar analisar aqui, fazer esse pós-jogo sem muita emoção pra tentar extrair o melhor e não ficar aqui só de baixaria, xingando todo mundo. Então vamos lá. O primeiro grande jogo do ano, né? Com o primeiro time mais titular de todos. Já vem aqui pra tela do meu computador, vamos fazer essa análise. Muita chuva, né, meus amigos? Isso daqui, principalmente no primeiro tempo, acabou interferindo. Tivemos o adiamento aí de 1 hora no jogo. No primeiro tempo isso aqui interferiu bastante. Os times erraram muito a parte técnica por medo, receio, inclusive de passes rasteiros. Os dois times muito técnicos. Já vamos falar mais disso logo aqui na frente. Mas começando pela escalação, o Corinthians veio dessa forma com o que tinha de melhor nesse início do ano disponível. Com as exceções ali do Gustavo Henrique, que a gente não tem disponível para jogo. Também não temos Igor Coronado e nem o Breno Midon, que está lá fazendo fiasqueira com a seleção argentina. Fraquíssima seleção, contra a seleção argentina, bela fraquíssima seleção brasileira naquele campeonato sub-20 lá, né? Pra quê, cara? Vamos lá, os únicos que jogaram no jogo passado, deixa eu pegar aqui a escalação. Bom, temos apenas Igor Coronado, né? De repetição da escalação. E só, meus amigos, Alex Santana. Igor Coronado e Alex Santana, que também não fez uma boa partida no jogo de hoje. Diferentemente de André Carrilho, que jogou muito. Então agora sim foi o primeiro jogo para valer do ano. No primeiro tempo o Corinthians não teve muita emoção, nem para lá nem para cá. A gente teve como grandes destaques Bidu no sistema defensivo, que conseguiu desafogar bem, ganhou duelos ali, inclusive contra o Luciano, você consegue ver aqui, conseguindo sair muito bem, tirando a marcação, enfim, fazendo um salseiro ali. E André Carrilho, que sempre muito bem no desafogo, quando o time estava sendo pressionado, dava bola nele, ele conseguia acalmar o jogo, assentar ali o meio de campo, sempre com a melhor opção, sempre distribuindo a bola no momento certo. André Carrilho jogando muito bem. E a gente tem que fazer essas análises de maneira cronológica para que a gente não coloque aquela visão geral em cima de onde alguns jogadores cometeram falha e julgar, sacrificar eles por conta disso apenas. Claro que tem um peso muito grande, mas não tem que ser olhado apenas dessa forma naqueles lances capitais. Por que eu digo isso? Porque no segundo gol do São Paulo foi um erro justamente de Bidu. Olha só que coincidência. Bidu e Carrilho, que foram os nossos melhores jogadores no primeiro tempo. Calma aí, deixei até tudo anotado aqui para eu não cometer equívocos, não me exaltar aqui também. É complicado, né, cara? Mas em clássico, o complicado é que você não tem tempo para recuperar. A gente teve uma grande chance, que foi uma defesa absurda do goleiro deles numa cabeçada do Kaká, né, se não me engano, que daí teve o rebote quando o Yuri Alberto, que exatamente aqui, ó, chuteirinha laranjada, tentou esticar o pé para aproveitar, ele estava um pouco distante. Se passasse pro Memphis Depay, a gente conseguia abrir o placar ali, seria 1-0, mas você não joga. E em clássico isso daqui tem que ser muito colocado em xeque, porque a gente tem que aproveitar todas as chances que a gente tem. É algo que está acontecendo muito no início de ano do Corinthians, que a gente está criando e não está conseguindo finalizar. Nos outros jogos já foi assim. Só que eram adversários piores, fracos tecnicamente, onde até permitia a gente errar durante a partida, porque a gente tinha chance de ir lá e consertar durante o próprio jogo. Foi assim, inclusive, no último aqui contra o Água Santa, né? Onde a gente sofreu o empate. E daí, logo na sequência, a gente teve chance e foi lá e fez mais um. Contra o São Paulo, um clássico fora de casa, já não é tão assim, porque a gente errou 2 vezes já logo no início do segundo tempo. O Mateuzinho não conseguiu segurar a marcação do Lucas, eles estavam ali na entrada da pequena área, deixou o Lucas progredir sozinho, atacar a bola, e o Mateuzinho ficou no meio do caminho. O Lucas, não vou dizer baixinho, mas ele tem 1,70, né? Conseguiu subir lá em cima e fazer o gol de cabeça, porque teve o quê? O que eu falei que faltou pra gente? Atitude. Atitude que ele teve, inclusive, no lance do terceiro gol, que ele foi sozinho e fez um golaço. E tem que colocar aqui também quanto de bola que joga o Lucas, meus amigos. Ele tem 32 anos, não é velho ainda. Tem muita bola pra jogar e joga demais, né? Porque tá no rival aí que a gente vai ter que esculhambar ou
omitir isso daqui. Ele joga muita bola, o terceiro gol não teve falha nenhuma, mérito total dele, mas no primeiro o Corinthians podia ter marcado melhor essa bola aérea do grandioso Lucas, tô falando isso em estatura, para conseguir subir sozinho, onde o Kaká também, que estava fixado ali, não conseguiu impulsão para o cabeceio. Vamos lá, no segundo gol do São Paulo teve aquela falha que eu mencionei aqui, onde os nossos melhores jogadores no primeiro tempo cometeram erro. Isso daqui não pode acontecer. Do lado de lá não teve esses erros bizonhos, inclusive que propiciou a vitória do São Paulo. Muito pelo contrário, quando foi exigido, principalmente do goleiro, o goleiro dos caras foi lá e fez um grande milagre no primeiro tempo, e no segundo também conseguiu pegar bolas dificílimas, onde que se ele não tivesse esse grande desempenho, por chances criadas no geral, meus amigos, Corinthians e São Paulo foi até equilibrado. For justiça por justiça, se todas essas grandes chances entrassem, seria ali um empate, talvez, com muitos gols, um 3-3 ou até mesmo um 4-4. Só que futebol não é justiça, é competência, é eficiência, é ter atitude, e o Corinthians não teve no clássico, uma pena. Fim do tabu também, né, meus amigos? Olha só, que marca terrível e amarga, porque lá em 2001, onde a gente tinha alcançado 10 vitórias seguidas, também foi justo contra o São Paulo que esse tabu se encerrou. Agora novamente, é amargo, eu não queria ter perdido, obviamente que não, por mim o Corinthians ganharia esse campeonato paulista invicto novamente, igual foi em 2009, só que se a gente tentar sempre analisar a parte boa, até mesmo numa coisa ruim assim, é que a gente perdeu ainda onde podia perder, se dá para dizer dessa forma, porque na primeira fase do Campeonato Paulista, a gente não vai precisar muito mais do que, sei lá, 20, 22 pontos para a gente conseguir se classificar para a próxima fase. Eu acho que até com essa pontuação já consegue a classificação, inclusive em primeiro no grupo, para mandar o jogo das quartas em casa. Tá, e a parte ruim é que a gente perdeu o clássico, cara. Isso daqui pesa muito, é sempre um campeonato à parte. Mas agora, vendo inclusive mais uma parte boa em cima dessa parte ruim, porque eu tento sempre ser mais positivo e tentar trazer algo positivo das situações, inclusive adversas, é que o Corinthians agora coloca na cabeça que não é imbatível, pô. A gente tava com uma sequência de vitórias incrível, onde tudo dava certo, e agora nesse momento onde deu errado, a gente tem que analisar, colocar friamente o que a gente está pecando, principalmente nessas questões de finalização e não está sabendo aproveitar, esses erros individuais ali atrás. Pô, eu acho que tá faltando, assim, a gente necessita da contratação de um grande zagueiro para a temporada. Ainda não veio, por exemplo, o próprio Gustavo Henrique, que finalizou a temporada de 2024 e estava fazendo uma boa dupla com o André Ramalho, agora não está disponível. A gente tem que ficar com o Kaká, que não é o nosso zagueiro mais eficiente, a gente sempre tem altos e baixos dele ali com o André Ramalho, e isso daqui não nos traz confiança. Imagine se a gente, por exemplo, se machuca o André Ramalho também, aí a gente vai ter um sistema defensivo muito fragilizado perante os outros setores do campo. Então falta reforçar nessa parte do campo, sim. Eu acho que falta o Corinthians trazer um zagueiro, visto que ainda não trouxe ainda nenhuma grande contratação para esse ano. Eles falaram que trariam apenas em situações extraordinárias, e eu acho que aqui a gente precisa fazer um esforço a mais para trazer um zagueiro para o restante de 2025, se o Corinthians quiser sair da fila, um jejum de título, né? Porque o restante do time está encaixado. Não vou crucificar também o Ramon Dias, porque no final da partida errou, colocando ali o Rian no lugar do Coronado. Ao meu ver, errou, pô. Ao meu ver, errou. Bom, isso daqui também é sensacional, né, cara? Gol deles já logo no início do segundo tempo, e gol deles logo na sequência também. Isso daqui, cara, esses erros em clássico não podem se repetir. Porque aí quando a gente tem uma pequena fagulha de esperança num golaço do Martínez, tem que deixar registrado aqui. Porque o Martínez, por mais que ele errou, até o São Paulo teve chance de fazer o terceiro gol no erro dele aqui, ó. Antes desse gol. Só que ele foi e teve aquilo que eu falei no início do vídeo. Atitude para uma bola difícil, que foi reboteada ali, de um cruzamento, né? Se não me engano, de um escanteio. Uma bola longe da área. Ele dominar, bater de uma maneira difícil. Chute raríssimo, golaço no ângulo. Inclusive o primeiro gol dele pelo Corinthians. Porém, logo na sequência, atitude que não faltou, pelo contrário, sobrou para o Lucas nesse clássico, que já foi assim em outros clássicos também. Foi lá e fez um grande golaço.
marcando o terceiro gol deles e acabando ali a partida ainda depois que o Vampirão colocou o Rian no lugar do Coronado. E é isso que eu quero chegar também pra gente não pegar no pé do Vampirão por causa de um jogo, porque, pô, tava vindo bem. O Corinthians tava em franca evolução, a gente tem que colocar isso aqui no papel. Ele conquistou a sua permanência em 2025 por conta do futebol que o Corinthians encaixou em 2024 e a gente tem que dar tempo para ele trabalhar porque a gente já viu que ele consegue fazer isso. Defensivamente o Corinthians tem que melhorar e parar de tomar gol, né, também, porque já é o nosso quarto jogo em 2025 e a gente tomou gol em todos. Tudo bem que com diversas escalações, times titulares, reservas, mistos, mas a gente tem que encaixar melhor sistema defensivo e, ao meu ver, falta principalmente essa grande contratação na zaga pra gente conseguir levar ainda mais a qualidade do nosso time. Jogar clássico lá, cara, é muito simples e o Corinthians estava fazendo bem a cartilha, porque durante os 10, 15 primeiros minutos ali de jogo no primeiro tempo, os caras cantam, incentivam, vão pra cima, tem aquela pressão de fora de casa, porém a torcida dos caras, ela vai murchando com o tempo. E o Corinthians soube aproveitar isso no primeiro tempo e não soube ir lá e meter o gol pra calar de vez e conseguir transformar aquilo que poderia ser uma pressão contrária, porque você vê que, inclusive, enquanto eles estavam ganhando e os caras erravam passe, tinha aquela chiadeira nas arquibancadas. E eles só comemoram um canto incentivo no comecinho do jogo, quando tem uma grande chance dentro de campo, um grande chute, um grande momento, um gol, aí sim eles inflamam e, pô, aí toda a torcida faz, né? Não é nenhum grande mérito. Mas aí o Corinthians conseguiu saber lidar no primeiro tempo e no segundo tempo desandou, teve o apagão, assim como eu coloquei na thumbnail. Comecinho do segundo tempo já vacilou e entregou o clássico. De uma maneira triste, mas que a gente pode ver de uma maneira positiva para treinar melhor em cima desses pontos onde a gente está sendo fraco. E aí logo na frente, pô, daqui um mês a gente já vai ter menos, daqui 3 semanas a gente já tem estreia na pré-Libertadores e a gente tem que corrigir esses detalhes aonde ainda a gente podia perder, analisar em cima do que a gente errou para crescer durante a competição e não vacilar novamente logo ali na frente. Então a gente tem que melhorar em atitude, defensivamente também alguns pontos e não vacilar, marcar, ser mais efetivo em jogos importantes porque não permite esses erros. A gente não consegue correr atrás, não tem tanta chance quanto com um adversário mais acessível como foi no início do Campeonato Paulista. Então vamos melhorar o que dá, vamos treinar muito em cima disso. Diretoria, vamos trazer mais uma peça aí para nossa zaga, para fortalecer mais o time. E é isso, meus amigos. Vai Corinthians!